E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento. E no vídeo de prepara teu coração, porque sim, hoje tu vai aprender um golpe tão terrível e elaborado como nunca se viu. Uma forma de ganhar já na abertura em apenas 10 lances. Rafael, do que estamos falando aqui? Uma coisa desenvolvida pelo Magnus. Então tu já vê que a coisa não é pouca. Qual abertura nós estamos falando? Olha lá, a escandinava. Ah, Rafael Lorota. Lorota é uma porcaria de dia e de noite também. Inclusive tem a famosa partida que o Fischer riu quando o adversário dele colocou em campo a escandinava. Agora, cuidado, porque isso daqui foi desenvolvido pelo Magnus. Sempre depende ali de quem? Da pecinha que tá guiando aqui a escandinava. E essa daqui é desenvolvida pelo Magnus. Inclusive, eu vou trazer aqui a partida modelo que o Magnus jogou contra o forte grande mestre da Índia, o Suri, utilizando esse golpe que tu vai poder aplicar também nas tuas partidas. Mas eu aviso, é tudo entrelaçado e assustador. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que os golpes sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o grande mestre Suri contra Magnus Carlsen. E vejam que o Magnus largou a escandinava. A dúvida é, será que o Suri riu, será que não riu? Quem riria com o Magnus do outro lado? Bom, vejam que aqui as brancas entram na linha principal, que é tomando o peão de D5, que o Magnus não entra no lance número 1. Claro, uma preparação sempre foge um pouco dos lances mais jogados. Tem que surpreender o teu adversário, e o Magnus joga cavalo F6, que claro, não é nem de longe uma invenção. Isso aqui é super normal também. As brancas aqui jogam o lance D4, que é o lance mais jogado nessa posição, aguardando que, claro, as pretas recuperem o peão de D5, mas aqui a gente entra na raridade, olha lá, porque o Magnus não recuperou o peão, ele jogou bispo G4, que é um lance estranho, é um lance provocativo ao mesmo tempo. Provoca o quê? O número 1 da máquina, que foi o que o Suri jogou, que é o lance F3. Porque veja que com esse lance, tu ganha um tempo no bispo, e quando as pretas defendem esse bispo, tudo preparado pelo Nuruga, as pretas perdem a oportunidade de recuperar o peão. Então aqui, o Suri jogou C4, e falou, e agora? E é aqui que a gente vai entrar no início dessa preparação do Magnus. Claro, toda essa linha aqui já é uma coisa que o Magnus estava aguardando. E vejam que tu pode, por transposição, chegar nessa mesma posição. Se entrar naquela linha, olha lá, onde depois da tomada de cavalo F6 se joga C4 direto. Tu pode transpor para a mesma coisa. Tu joga bispo G4 lá, e quando o bispo volta D4, entramos na mesmíssima posição. Agora, entendam que aqui a gente está trazendo a partida real que foi jogada. É claro que a gente vai entender o golpe em cima desse jogo do Magnus. Aqui, o Magnus joga E6, que era a linha preparada dele. Vejam lá, ele já tá com um peão a menos, ele deixou tomar em D5, não recuperou esse peão, e agora ele joga E6, sacrificando mais um peão. Isso é um gambito. Ou seja, o Magnus tá dando alguns peões aqui para acelerar o desenvolvimento dele de alguma maneira. Porque observem que ele já tá abrindo o bispo nessa diagonal, então ele quer dar mais um peão para botar mais uma peça em jogo. E é como dizem, uma das melhores formas de refutar um gambito é justamente aceitar ele. Foi isso que o Suri fez. Ele tomou o peão de E6 e olha o que o Magnus jogou aqui, cavalo C6. Tudo dentro dessa preparação feita lá no caldeirão da bruxa, coisa terrível. Com esse lance, percebe que o Magnus agora já tem 3 peças jogando, ao passo que as brancas ainda não tiraram nenhuma peça da casa de origem. E isso daqui, o Magnus ainda tá sacrificando mais um peão, olha lá. Claro que ele tem uma ideia de tomar aqui o peão de D4, ele tá com o bispo aberto também, o bispo vai entrar em jogo logo mais, e nessa posição o Suri falou, vou seguir tomando mais um peão e colocando o rei do Magnus no centro. Agora, vejam que aqui, em preparações como essa, tu tem que estar atento às principais variantes que podem surgir. Por exemplo, o lance D5, que é um lance que chama atenção aqui, porque o cavalo em C6 ele já é ameaçado. E agora, qual seria a ideia das pretas se o Suri tivesse jogado isso? A ideia do Magnus é jogar cavalo B4, olha lá. E aqui tu já tem problemas, porque se tu tentar segurar o duplo que tá ameaçado em C2 com o lance cavalo A3, eu passo mais uma peça pro jogo, e são 4 peças já jogando, tá vindo o roque, tá vindo torre E8, rei das brancas no centro, aqui tu já fica perdido. E o pior de tudo, o lance mais natural aqui pras brancas é dama A4. Por quê? Porque vejam que eu não consigo bloquear essa diagonal, e se eu tiver que jogar rei E7, eu perco o cavalo com cheque. E agora, o Magnus tinha um antídoto para isso, que é o lance B5. Isso é uma coisa brilhante. Eu não sei como ele faz essas preparações, tá? Provavelmente é com uma equipe, com máquinas, né? Mas é uma coisa assustadora tu descobrir
que existe uma linha dessa dentro da Escandinava, veja lá. Tu ataca a dama, claro, tô sacrificando um peão, se a dama sai de mau jeito, tá levando um duplo, então tem que tomar esse negócio, e aqui vem a bomba que ganha nessa variante pras pretas, olha lá, porque eu ameaço a tua dama, se tu tirar a dama, tu leva o duplo e perde a torre. E o pior de tudo, se tu tomar aqui, tu vai levar mate com o cavalo C2, porque o rei vem pro centro e tu tá muito vulnerável. Então essa posição aqui já é perdida pras brancas, tá? Por exemplo, rei E2 já vem dama D3 ou bispo D3, só pra ilustrar os riscos. Se tu jogar rei G3, tu já leva mate em 1 e é fim de jogo. Então veja quando o Magnus bota uma preparação, pois sai de baixo, que é só pedrada. Agora, o Suri não entrou nisso na partida, ele não jogou o lance D5, que é um lance atrativo, que cai naquele golpe, ele tomou aqui em E7. Bom, nesse momento o Magnus, claro, ele retomou, tá vindo agora bispo B4, tá vindo torre E8, e vejam que é clara a vantagem de desenvolvimento que as pretas têm. Todas as peças já estão passando, e nesse momento o Suri falou, calma lá, preciso desenvolver, e com urgência aqui. Então ele jogou bispo E3, que é um lance natural, porque olha lá, tem ameaça também de tomar o peão de D4, então as brancas seguram esse peão, já meio que adiantando o cheque e a entrada da torre em E8 contra o rei que tá no centro, e o Magnus jogou o natural, que é o cheque. E vejam que nesse momento o Suri jogou o lance rei F2, Rafael, mas aí também o grande mestre da Índia, ele tá facilitando. Por que que ele não jogou cavalo C3? Claro que ele calculou esse lance, mas esse lance não é bom. E por isso ele não jogou. Porque se ele jogar esse, ele leva a torre E8 e tá lá. Essa cravada do bispo é crucial nessa posição. Tá vindo o dama E7, vai perder material aqui. Então vai tudo abaixo. Tu já não consegue jogar lances como esse, olha lá, de desenvolvimento, que seriam interessantes. Então aqui o Suri já tem que jogar rei F2. Ele já adianta o tema de segurar o bispo e também já sair da cravada. Bom, nesse momento o Magnus passou a torre para E8. É o primeiro momento onde parece que as pretas não estão ameaçando nada. Então nessa posição o Suri falou, calma lá, agora não tem golpe. E ele passa o cavalo para C3. Parece que as coisas estão dando certo. Vejam que aqui a gente está no lance 10. E é como tá no título. Tu ganha com a Escandinava em apenas 10 jogadas, olha lá. Porque aqui as pretas já estão ganhas. A vantagem já é decisiva, até menos de 10, tá? Há 2 lances atrás, as pretas já estavam ganhas aqui nessa posição. A questão a gente vai ver como ganha. Agora, jogou cavalo C3, que parece que as brancas se reorganizam, e aqui tu leva a bomba. Que, claro, o Magnus aqui, ele não estava necessariamente calculando, ele conhecia. Ele sabia que essa linha tinha essas ideias e largou esta bomba reluzente, brilhante, que, claro, sacrifica material, já sacrificou um monte de peões, e agora sacrificou a torre. Claro que o Suri aqui ele tomou, e agora o Magnus precisa mostrar a justificativa. Ele vai tentar explorar esse rei das brancas no centro com esta bomba, que é o lance cavalo D4, que poderia ser considerado brilhante também, porque a ideia é que agora ele ameaça o duplo de novo, olha lá, tudo tá caindo, o rei tá vulnerável. É quase irrecusável a tomada desse cavalo, mas o Suri calculou no detalhe e jogou rei F2, que é um dos melhores lances aqui pras brancas, por incrível que parível. Rafael, calma lá, lorota, capivarada. Por que que ele não tomou aqui? Porque se tomar, tu perde por conta da formação do rei exposto e da posição da dama, lá. Tu leva a dama E7, e aqui tudo é problema. Olha lá, se tu jogar rei F2, tu perde a dama com esse golpe. Se tu jogar cavalo E4 cobrindo, eu tomo o teu cavalo, e quando tu tomar de peão, tu leva bispo C5 de novo, tu perde a dama na cravada. Se tu jogar com o rei F4, cavalo H5, tem mate forçado aqui, tu toma, como é que é? Se tu jogar esse daqui, tu leva essa, quando toma cheque lá, veio com o bispeto, se tu tomar aqui, isso é mate. Então vejam que o rei tá muito exposto. Rafael, tudo muito interessante, mas e se jogar aqui com o rei D2? Qual o problema? O problema é que tu leva a torre D8 e tu não pode cobrir com o cavalo D5, porque o cavalo tá cravado. Então vejam que tudo é muito bem elaborado. Isso daqui é uma preparação do Noruga. Isso não é pouca coisa, hein? Bom, então depois de cavalo D4, o Suri calculou tudo isso e tirou o rei dos temas. Agora, o Magnus aqui bota o bispo na mesma diagonal do rei, tá ameaçando todos os descobertos do mundo de novo. A partida aqui já tá ganha desde o lance 10. Então é uma linha assim, destruidora. O Suri aqui tá esperneando. Ele tentou contragolpear o bispo, e o Magnus agora jogou esta bombinha, que é bispo C2, ameaçando ganhar mais uma peça. Claro que o Suri calculou isso,
E uma das ideias dele era sacrificar a dama por mais material, já que ele ganhou um monte de peões do Magnus. Ele toma em C5, agora sacrificou a dama, veio agora a retomada, e o Magnus aqui joga dama E7, e tá lá, toca esse cavalo, tudo tá ameaçado. Se tu tomar o cavalo em D4, eu tomo aqui, tu tá na cravada, tá vindo torre D8, tu vai perder a torre. Então B4 foi jogado e o Magnus traz mais uma torre pra coluna, ó lá. E o ataque segue com esse rei muito vulnerável. Nesse momento, o grande mestre da Índia, ele tentou desenvolver uma peça, passar as peças pro jogo, e o Magnus agora vai atrás do rei. O rei vem pra F1, e aqui ele bota em colapso, com B6 completamente, a posição das brancas. Vejam que nesse momento o Suri passou o cavalo para E4, o Magnus agora ele trocou, e depois da retomada ele joga C5, firmando agora esse cavalo num posto avançado, e vários temas de ataque chegando. Percebem que as brancas não conseguem desenvolver o cavalo, tem sempre essas ameaças, né, de dama E2, cheque caindo a torre, então aqui veio a troca em C5, e antes da retomada, o Magnus larga mais uma bomba brilhante, terrível e reluzente, um xadrez de ataque. É raro ver o Magnus jogando linhas de gambito, mas quando ele entra nisso daí, é realmente pra botar abaixo o adversário. Ele jogou torre E4, e depois da retomada, ele quer tomar esse peão com cheque. Então ele joga esse checolino, já que tu não pode cobrir de cavalo, porque aqui tá caindo toda a tua paçoca, então jogou esse, caiu o peão com cheque lá, e agora o Magnus invade com a dama, forçando o rei E1 pra não deixar cair a torre, e depois da retomada nessa posição, o Magnus tomou em C5, e o Suri abandonou a partida, porque basicamente ele não tem lance. Não tem como seguir jogando lá. Tudo tá caindo. Cai C4, tá caindo A2, tá caindo também o peãozinho de G2. Tu não pode tirar o cavalo, senão tu leva mate com dama E2. Se passar a torre, eu jogo cheque, tomo aqui em C4. É fim de jogo. Tu pode sim utilizar essa preparação do Magnus pra pegar também os teus adversários. E tá no ar a precisão desta peleja, feita sim no caldeirão da bruxa, o Magnus jogando como uma máquina terrível, com 2 brilhantes, o sacrifício torre toma E3 e também o torre toma E4, ali expondo o rei das brancas. Comenta aí embaixo se tu gosta desse estilo de vídeo, onde eu posso trazer uma preparação de jogadores famosos, tudo muito entrelaçado, coisa que assusta mesmo, tô curioso pra saber. E não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos!